Boa noite a todos. Vocês passaram um mês falando sobre a igreja que discipula. E hoje nós vamos falar sobre isso também. Nossa intenção não é focalizar o que é o discipulado. Isso certamente vocês abordaram com bastante tempo, com bastante maestria dos diversos pregadores. Mas sim, nosso tema é saber como é uma igreja que discipula. Não é só saber como eu faço um discipulado, mas como eu tenho de ser para ser uma pessoa capacitada a discipular. Como é uma igreja que discipula? Acho que a gente deve começar perguntando como não é uma igreja que discipula. Tem muita lenda hoje em dia. Uma lenda que corre por aí é que a igreja que discipula é uma igreja que tem que se dividir. Então, que tem que fazer um monte de grupos pequenos, esse negócio de ter pastor pregando, isso aí não está com nada, não. Que a igreja tem que se reunir, um grupinho aqui, grupinho ali, cada um faz o que quer, e aí procura o pastor só assim, em dia de festa, líder não tem que ficar dando opinião em cima dos outros, não. Não é assim, a Bíblia não contempla nenhuma igreja, nenhum tipo de discipulado nesses moldes. A igreja que discipula também não é uma igreja controladora, tem uns meios de discipulado que a pessoa tem que falar tudo que vai fazer. Ela vai sair, ela fala assim, eu preciso comprar uma calça nova. Aí eu tenho que ligar para o meu líder lá, saber se eu posso comprar uma calça nova. Aí liga lá, pastor, estou precisando. Normalmente não é o pastor, normalmente é um discipulador, né? Ô, discipulador, eu estou precisando comprar uma calça. Ele pergunta, que marca? Eu não sei, não vou ver, não. Tem que ver, veja aí. E aí, não, então eu vou com você. A pessoa tem que aprovar, tem que saber lá que calça. Não, essa calça eu não gostei, você não vai usar. E tudo que a pessoa faz vira um controle. Não é isso que é discipulado. Discipulado não é nenhum tipo de sistema de espionagem da Guerra Fria. Não tem absolutamente nada a ver com isso. A igreja que discipula também não é a igreja legalista. Né? Então, que tem um manual do que você faz, do que você não faz, uma lei. A aliança mosaica não está mais aí, mas nós vamos fazer uma outra aliança. Aliança discipulatória, e cria um monte de regra nova. Será que é isso que é discipular? Não é isso que é discipular. Vocês têm aí lido toda semana o texto de Mateus. No texto de Mateus, nos versículos 19, lá o capítulo 28, versículos 19 e 20, diz o seguinte, ide, portanto, fazei discípulos, joia, de todas as nações. E aí diz, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado. Então, discipulado é, em primeiro lugar, você fazer discípulos de Cristo, pregando o Evangelho, e a pessoa tendo a palavra para crer e se converter. Não se faz discípulos de incrédulos. Não tem como cristianizar as ações do incrédulo. Teve gente que já tentou fazer isso. Já assistiram um filme cristão chamado A Jornada? Se não assistiram, é não só um bom passatempo, como é uma boa mensagem. É a mensagem de se contentar com lidar com os bons hábitos. Não dá para todo mundo ser cristão, mas não precisa ser cristão. É só ter aí uns bons hábitos. Aquele cara é tão legal, só falta ser crente. Então tá bom. Opa, não é bem assim. Para ser discípulo de Cristo, é preciso crer em Cristo. Mas depois que se crê em Cristo, é preciso também o quê? Ensinar a guardar todas as coisas. Isso envolve ensino, comunhão, correção, disciplina. Não se disciplinar, não está discipulando. Está discipulando, sim. É assim que a gente discipula os filhos. Se serve para discipular uma criancinha, o seu filhinho não vai servir para discipular servos de Cristo, pessoas transformadas? É assim que se faz, é assim que a Bíblia ensina. Mas isso, creio eu, foi tema de outros assuntos. O que eu gostaria de falar hoje é como tem que ser, quais têm que ser os impulsos, as atitudes, as características internas da igreja que se propõe a fazer isso. Porque não é uma tarefa fácil. Não é fácil você abandonar seus afazeres,
seus momentos de descanso, às vezes até o seu bom status na sociedade, para dizer: eu sou crente em Cristo e você precisa crer no Senhor para ser salvo. Você é o herói, até você abrir a boca e falar de Cristo. Eu já ouvi alguém até me falar assim, orgulhosamente, falando: trabalho há 11 anos naquela empresa e ninguém sabe que eu sou crente. E deu um sorriso assim. Eu fiquei tentando entender. Eu acho que ele pensou o seguinte: pelo menos ele não está dando mau testemunho, então ele já está fazendo muito pelo Evangelho. Mas está tudo errado, claro que está tudo errado. Todo mundo tinha que saber que ele é crente. As pessoas tinham que pegar no pé dele quando ele errasse em alguma coisa. As pessoas tinham que zombar dele quando ele não quisesse fazer algo errado. Porque essa é a experiência do crente diante de um mundo perdido. E não é fácil fazer isso. Também não é fácil andar com as pessoas que se converteram. Sabe por quê? Porque nós fomos justificados, mas ainda não vivemos de modo plenamente justo. Deus nos olha para o sacrifício de Cristo e diz: você é justo. Mas quem me conhece no meu dia a dia sabe que eu não tenho feito lá muito jus ao título que Deus me deu. Então, eu carrego meus defeitos para perto dos meus outros irmãos, que também têm seus defeitos. E nós vamos ter que andar juntos. E vamos ter que ser discípulos juntos. E vamos ter que nos ajudar a ser discípulos de Cristo, um ao outro, juntos. E nós, com defeitos, ainda vamos ter que ajudar outros recém-convertidos que ainda estão andando mais lá atrás ainda. E isso não é fácil. E depois, vamos ter que corrigir. Vamos ter que dizer para nossos irmãos: você está errado. E vamos ter que aceitar quando outros irmãos disserem para a gente: você está errado. Aí eu vou ter que dizer: realmente, eu estou errado. Me perdoe, me ajude a caminhar. Eu não estou conseguindo lidar com isso, eu estou precisando da sua ajuda. Não é fácil fazer nada disso. Então, como tem que ser uma igreja cuja mensagem do discipulado não seja apenas um tema de uma conferência, que seja algo que reflita o dia a dia dessa igreja? E nesse sentido, eu acho que nós temos bons exemplos de igrejas no Novo Testamento, mas ninguém é um exemplo melhor que o próprio discipulador dessas igrejas, o apóstolo Paulo. E por causa disso, eu peço que os irmãos abram em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, quando Paulo escreve para uma igreja que era boa. Se a gente olhar para a igreja de Tessalônica, a gente vai ver que era uma igreja recém-fundada. Paulo não teve muito tempo de ficar lá, porque a perseguição judaica foi muito grande, ele teve que fugir para a cidade de Bereia. Começou o ministério na cidade de Bereia, os judeus de Tessalônica saíram de lá e foram em Bereia. Foram atrás deles, tiveram que pegar Paulo e levar para Atenas, senão o pau ia quebrar lá. Então Paulo ficou muito preocupado com essa igreja. Ele escreve, em questão de semanas, 2 cartas para a igreja, e faz os seus acompanhantes voltarem lá. E ainda assim, a gente percebe que os erros dessa igreja estavam mais no campo doutrinário. Por exemplo, escatologia para eles era um problema sério. Parece que eles estavam sofrendo tanta perseguição que eles acharam que a tribulação já era naqueles dias. Então eles falaram: se a tribulação já chegou, Jesus já está para vir. Não precisa mais trabalhar então, porque Jesus já está chegando, é amanhã. Aí não chegou amanhã, então é depois de amanhã. E nisso a despensa foi miando. Aí acabou a comida, mas não estou trabalhando, porque não adianta trabalhar para juntar comida e deixar para o anticristo depois aí fazer um lanche. Não, então eu vou comer na casa do irmão. O irmão ainda tem uma dispensinha, mas também vai acabar, mas ele também não vai precisar, porque Cristo já está voltando também. Então Paulo tem que escrever e corrigir erros doutrinários. Mas no que tange a vida deles, eles foram um exemplo para outras igrejas. E é nessa carta que Paulo elogia tanto a atitude deles, os encoraja tanto, é que ele fala também da sua própria atitude, como aquele que abandonou sua posição, abandonou seu prestígio, abandonou sua própria paz, porque ele entrou num mundo complicado, numa dessas
dessas viagens, ele foi numa cidade apedrejado e dado como morto. A hora que tacaram pedra e falaram, já foram embora. Aí os irmãos pegaram ele e deram, sei lá, um Doril, alguma coisa, algum sorrisal, sei lá, alguma coisa que ajudou ele lá, ele melhorou. Ele levantou, mas imagine como ele devia carregar de fato marcas terríveis, dores, machucados, feridas. Se ele teve hérnia de disco por causa desses apedrejamentos, como eu tenho, ele sofreu demais depois disso, e ele fez tudo isso por amor à obra do Senhor e pelo benefício das igrejas, dos irmãos, para torná-los discípulos de Cristo, dizendo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele queria que os irmãos imitassem o Senhor Jesus, mas ele era um bom discipulador nisso, porque ele se oferece como um exemplo para tanto. Nossa, você é orgulhoso, hein, Paulo? Não, ele conhecia seus defeitos. Em certa ocasião ele disse, eu sou o pior dos pecadores. Ainda assim, ele era um pecador que estava lutando para ser um discípulo digno do Senhor, e ele queria que os outros imitassem a sua luta, a sua busca, o seu impulso. E é mais ou menos desses impulsos que ele fala nesse trecho aos Tessalonicenses. E a gente vai lendo o texto à medida que vai discorrendo sobre ele. O fato é que nós vamos falar sobre 3 requisitos de uma igreja discipuladora. 3 requisitos que eu os encorajo a ter. Vocês passaram um mês falando sobre um tema excelente e essencial. Portanto, eu os encorajo a olhar esses requisitos com carinho, com coragem, com dedicação, sabendo que eles são a demonstração na vida do apóstolo Paulo de princípios que o Senhor quer para nós, para que nós sejamos também instrumentos na mão do Senhor. Ninguém vai precisar dar relatório, eu converti tantos, porque não é você que faz essa obra, não é você que converte ninguém, mas é o Senhor. Mas você vai poder dizer, o Senhor teve misericórdia de mim e me permitiu o privilégio de ser um instrumento na mão dele. Se você quer entrar nesse rol daqueles que lutam e sofrem pela obra do Senhor, então atente bem para essas características, esses requisitos que nós vemos na vida do apóstolo Paulo e que devemos ver na vida de todo aquele que quer fazer discípulos de Cristo. O primeiro requisito, versículos 8 e 9, é o trabalho sem reservas. Vamos falar comigo? Trabalho sem reservas. De novo, como eu não estou projetando agora, cortei, né? Eu falei para falar e cortei. Desculpa. Como eu não estou projetando agora, a gente tem que memorizar melhor. Então, quero que vocês repitam comigo. Trabalho sem reservas. Vamos lá? Trabalho sem reservas. O que significa isso? Significa que a igreja discipuladora deve estar disposta a trabalhar sem separar para si mesmo tempo, posse, esforço que não seja do Senhor. Isso aqui, minha parte para o Senhor é essa aqui. É quando? É no domingo. Qual é o meu horário? Minha agenda. Pega lá, agenda, sábado, domingo, aqui é do Senhor. Segunda-feira é meu. Segunda-feira eu faço o que eu quiser. Segunda-feira, eu não só vou descansar, vou assistir o que eu quiser, mas também vou falar o que eu quiser. Vou usar a linguagem que eu quiser. Vou encontrar o amigo que eu quiser. Vou manter a atitude que eu quiser, porque é um tempo meu. Tempo meu. Aqui Deus não tem nada que ver com isso. A igreja que discipula não mantém esse tipo de reserva. Não quer dizer que ela passa 7 dias da semana dentro da igreja, mas ela passa 7 dias da semana servindo o Senhor, onde ela estiver. Em casa, ela está trabalhando para o Senhor. No trabalho, no dia a dia, na escola, ela está servindo ao Senhor. Quando ela liga a televisão, ela está servindo o Senhor, e isso dirige o canal que ela para. Quando ela lê um livro, quando ela entra na internet, o serviço dela ao Senhor, que é o tempo todo, indica quais são os sites que ela entra, quais os que ela não entra. Quando ela conversa no WhatsApp, no Zap,
ela sabe com quem ela fala. Ela continua servindo o Senhor, ela escolhe sua linguagem, ela escolhe as suas atitudes, ela sabe que ela continua servindo o Senhor. Assim é a primeira característica da igreja discipuladora. Paulo diz assim, versículo 8: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia labutando para não vivermos às custas de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Paulo está falando da atitude dele para com aquela igreja. Ele já falou das qualidades daquela igreja, mas agora Paulo está dizendo o tipo de relacionamento que o ligou a eles. Por que ele os amava tanto? E porque a igreja também lhe respondia com amor. E ele diz, eu, querendo-vos muito, estava pronto para oferecer não somente o Evangelho, mas a própria vida. Paulo está dizendo, eu saí de casa, eu deixei minha vida, e quando eu em Troade, querendo ir para Éfeso, ou querendo ir para Bitínia, e o Espírito do Senhor não tendo me deixado, eu tive uma visão na qual um homem macedônio, a Tessalônica, era a capital da região da Macedônia, é o norte da Grécia. A Grécia está dividida no norte, em Macedônia, e ao sul a Acaia, pelo menos naquela época. E na Macedônia, no norte, a principal cidade era Tessalônica. E Paulo, na cidade de Troade, teve uma visão de um homem macedônio, não sei como é que ele soube, não sei se estava com a roupa, vestido de Alexandre o Grande, que era macedônio, tinha os cabelinhos cacheados, não sei como é que ele soube isso, mas o homem dizia desse sonho, dessa visão, dizia, passa a nós, ou seja, nos ajuda. E Paulo foi. Primeira parada, Filipos, tomou um couro de chicote lá, acusado sem razão, teve seus direitos negados, seu direito romano negado, ele que tinha direito de cidadania romana por causa do lugar onde ele nasceu, teve seus direitos usurpados, foi espancado sem razão, foi maltratado, tratou bem em vez disso e foi expulso da cidade. As autoridades disseram, desculpa qualquer coisa, mas vai embora, some daqui, não volta mais. Era hora de dizer, não, eu estou precisando de umas férias prêmio, agora, precisando de um sabático. Ó céus, ó vida, ó azar. Não, a próxima cidade foi Tessalônica, e lá foi mais difícil ainda. Lá não foram as autoridades que a princípio o perseguiram, foram os judeus. Os judeus de Tessalônica parece que se organizaram de tal maneira que incitaram depois os gentios a perseguir, não só Paulo como os irmãos. Paulo ficou ali algum tempo e teve que ser levado, teve que fugir às pressas para a cidade de Bereia. Essa é a segunda viagem missionária de Paulo. Ele já tinha tido viagem anterior, na qual ele tinha sido apedrejado. Ele já tinha passado fome, ele já tinha passado frio, ele já tinha sido açoitado, ele tem uma história de sofrimento, mas ele continua se dedicando. Ele chega em Tessalônica com todo esse sofrimento e sabendo que mais viria pela frente. Então ele diz, eu vim aqui para oferecer para vocês o Evangelho, mas se para isso eu tenho que oferecer minha vida também, está aqui ela. Eu não vou poupar a minha vida para que eu fique bem e vocês não ouçam falar do Evangelho. Meu trabalho diante de vocês não tem reserva. Aí ele diz no versículo 9, vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não viver às custas de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Isso quer dizer que aquela receita que ele usou em Corinto, uma cidade
uma cidade muito soberba, uma cidade com muitos sacerdotes, e onde parece que Paulo ia ser mal compreendido se fosse sustentado pela igreja de Corinto. Ele se dedicou ao seu trabalho, ele tinha uma profissão, ele fazia tendas. Às vezes as pessoas pensam que fazer tenda é uma figura de linguagem, não era não, ele fazia barraca, ele construía. Ele pegava, fazia desde a armação, o tecido, o couro, sei lá como é que era a barraca dele, que marca que era, devia ser assim, mais bonita que essas que a gente entra na Decathlon e compra, aquelas barracas de camping, mas era isso mesmo que ele fazia. Com muito mais dificuldades, ele construía tendas que pudessem ser carregadas numa viagem. A pessoa viajava, não tinha ônibus, não tinha... as pousadas eram caras, eram poucas, então a pessoa tinha que andar com a barraquinha dela. Tinha pessoas que moravam até em tendas, tinham povos cuja profissão os tornava nômades. Paulo trabalhava fazendo isso, ao mesmo tempo em que pregava o Evangelho. Quando era possível, Paulo deixava esse serviço de lado e se dedicava somente à pregação. Ele aproveitava muito bem seu tempo. Quando ele esteve em Éfeso, parece que ele conseguiu a sala de aula, não sei se emprestada ou alugada, de um professor de filosofia, e provavelmente o professor usava essa escola, essa sala, essas dependências nos horários mais frescos do dia, e Paulo ficava com o horário mais complicado. Mas lá, por cerca de 2 anos, ele montou uma escolinha teológica, ele pregava o Evangelho, ele teve alunos. Será que ele preparou aqueles pastores com quem ele conversa depois na sua despedida na cidade de Mileto? Eram vários presbíteros, e ele dá suas instruções para ele antes de ir para Jerusalém e ser preso. Eram várias pessoas a quem ele preparou. As igrejas eram limitadas, não tinham grandes construções para acomodar muita gente junto, então eram pequenas igrejas, e várias na mesma cidade. Será que foi nessa escola que ele preparou todos esses professores? Não sabemos, mas ele dedicou todo o seu tempo, todo o seu esforço nessa tarefa. Então, quando a gente vê em Corinto, ele chega em Corinto, conhece Priscila e Áquila, eles têm lá a mesma profissão, eles começam a trabalhar, Paulo trabalha, prega, mas aí o restante da sua comitiva chega, Silas e Timóteo. Paulo deixa esse trabalho e vai se dedicar à pregação. Por quê? Será que Silas e Timóteo assumiram a parte dos ganhos? Será que eles trouxeram uma oferta junto? A igreja de Filipos ajudou Paulo tantas vezes. Filipos e Tessalônica ficam ali pertinho uma da outra. Será que eles trouxeram uma oferta junto? O fato é que Paulo, quando podia, se dedicava somente à pregação. Mas quando não tinha as ofertas necessárias para isso, o sustento necessário, ele não parava, ele não largava a obra para lá. Precisa trabalhar agora? Mas não é o ideal. Não importa se é ideal. O ideal é pregar Cristo e fazer o que for preciso para isso. Eu vou servi-lo, sendo fácil, sendo difícil. No lugar onde eu sou bem recebido, no lugar onde eu sou mal recebido. No lugar onde me jogam flores, no lugar onde me jogam pedras. No lugar onde eu corro para os irmãos e no lugar onde eu tenho que correr dos irmãos. Eu vou continuar servindo a Cristo, sem reservas. Eu vou me esforçar. Em qualquer lugar que o Senhor me mandar, com qualquer habilidade que eu tenha, com as ferramentas que o Senhor me deu, não vou ser só criativo, eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel a Deus e vou deixar Ele usar completamente a minha vida, onde eu estiver. Eu não vou ficar só nutrindo sonhos. Se eu tivesse tal coisa, aí eu ia servir a Deus. Meu sonho era comprar uma fazenda e montar um acampamento evangelístico. Aí eu ia pregar o Evangelho. Legal. Mas o que deu errado? Porque eu não tenho sítio. Não tem? Então prega sem sítio. Prega sem sítio também. Às vezes nós nutrimos desejos tão grandiosos, tão bonitos, e aí só nos propomos a servir o Senhor quando e se tivermos tal coisa. E a obra do nosso lado, exigindo esforço,
e exigindo um trabalho sem reservas. Mas é tão difícil. Mas quem falou que é fácil? A questão não é trabalho fácil ou difícil, a questão é o trabalho, é a obra. Sabe qual é o bom do trabalho? Que a gente trabalha. Não importa se ele é fácil, se é difícil. Se é difícil, trabalha mais. Mas trabalho não é um problema. Trabalho é algo em que a gente trabalha. Só que tem que pagar o custo dele. É um trabalho sem reservas. Vamos falar de novo? Trabalho sem reservas. Essa foi uma das características de Paulo, que o transformou num discipulador efetivo. A gente não tem que ser como o apóstolo Paulo, mas a gente tem que ter as características que fizeram diferença na vida dele, e essa é uma delas. Em segundo lugar, veja o versículo 10, o que ele diz. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. O que ele está falando? Vocês sabem que quando eu estive entre vocês, eu agi direito. Sabe qual é o segundo requisito da igreja que discipula? É ter um testemunho aprovado. Vamos falar testemunho aprovado? Testemunho aprovado. O primeiro era trabalho sem reservas. O segundo é testemunho aprovado. Hoje em dia, nós vivemos na era dos artistas. Os artistas gospel. E para ser um artista gospel, você precisa ter o quê? O que você precisa ter para ser um artista gospel? Você tem que ter, se for um músico, né? Uma habilidade musical, uma boa voz, um bom carisma, né? Ninguém quer ver um artista gospel que chega lá e canta assim, né? Ó Senhor, paradão e fazendo umas caras feias. Não, tem que ter carisma, tem que ter. Quem assiste tem que gostar de quem está sendo visto, né? E tem mais, tem que ser badalado, tem que ir nos lugares que dão fama, tem que sair na revista, tem que vender CD, tem que aparecer na MTV Gospel. Tem alguma MTV Gospel? Não sei, mas tem que estar na mídia, então tem que ter essas características. Aí pode ser um artista gospel. Se for um pastor, né? Um pastor artista, tem pastor artista também. Tem pastor artista que faz stand-up comedy gospel, né? Que é um comediante. O povo fala, eu gosto desse pastor, eu morro de rir. Nossa, ele tira o fôlego. Mas e a palavra? Não, eu não sei. Mas o cara é legal demais. Então tem que ser legal demais, tem que contar piada, né? Ou tem que ser um cara mente aberta, né? Um intelectual. Um cara que não fica citando a Bíblia, cita Nietzsche, né? O cara que diz, não, acredita, não precisa rir não, pode chorar. Tem pastores batistas que fazem citações como se fossem quase bíblicas, de Nietzsche, um ateu que disse Deus morreu. E ele vende a imagem de ser intelectual. Se você conversa com alguém da igreja do pastor intelectual, e aí você quer ensinar alguma coisa, você fala da Bíblia, a pessoa saca que você está querendo ensinar alguma coisa, ela fala para você o seguinte, você quer me ensinar alguma coisa? Então, em primeiro lugar, você tem que ler, porque você tem que chegar no meu nível. Que nível? Eu estou falando da Bíblia aqui, não, você tem que ler livro. Mas que livro? Não, você tem que ler Sartre, Nietzsche, Kierkegaard. Aí sim, aí você chega no meu nível, aí a gente vai conversar e se entender. Será que é assim? Então, para ser um pastor artista gospel, então você tem que quebrar paradigmas. Esse negócio de que a Bíblia é a palavra de Deus, que a gente tem que quebrar esses paradigmas, tem que inovar, tem que fazer uma coisa nova. O mundo não quer mais ouvir esse negócio do pecado. Você tem que falar assim que está todo mundo salvo, que Deus ama a todos, né? Traz uma ideia nova. Então, se você traz uma ideia nova,
impacto, né? Vai ter aqueles que o cabelo vai arrepiar, mas vai ter aquele pessoal que vai gostar e vai aplaudir, e vai no stand-up comedy gospel, né? E se for um escritor gospel, artista, vai querer comprar tudo que ele escreve, né? Ele vai escrever algum livro com uma receita infalível para você fundar uma igreja que cresce, que germina, uma igreja com propósito, sem propósito, com 2 propósitos. O cara vira um artista, você tem que comprar aquele livro lá, porque o cara tem uma ideia, uma receita mágica de igreja. O problema é que Paulo não tinha nada disso. Sabe o que Paulo tinha? Paulo não devia agradar muito pela aparência, porque Paulo fala que, talvez até em função do apedrejamento dele, ele diz que algumas igrejas tinham até razão para se escandalizar com ele, e mantiveram o amor. Será que ele tinha ataques ainda em função da... Será que ele ficou com algum problema, com convulsão? Já pensou? Nada disso, só estou brincando de pensar, né? Brincando de pensar. Ele diz que ele escreve numa carta que ele estava escrevendo com letras grandes. Será que a letra grande era para dar ênfase, ou porque ele não enxergava mais direito, em função do sofrimento que ele já tinha passado? Teve uma igreja que disse o seguinte: esse Paulo, quando escreve, é um leão, mas quando está pertinho é um gatinho, entendeu? A presença dele de longe nas cartas nossa, é o Golias, mas aqui é um Davizinho, ninguém dá nada para ele. Então ele não era um artista, ele não tinha essas qualidades dos artistas, ele não era melhor que os outros, uma pessoa admirável, né? Mas sabe o que parece que impactava a vida das pessoas que o viam, que o ouviam? Era o testemunho dele. Ele diz: vós e Deus sois testemunhas. Quando ele põe Deus aqui, é porque ele está com consciência tranquila para falar. Ele não está puxando a brasa para a sardinha dele, ele não está dando ponto de vista, falando, não, é assim que eu vejo, né? É minha opinião. Não, ele está falando de algo que é verdadeiro, que ele podia falar, e sem motivo de orgulho. Ele sabia que ele era dependente de Deus para isso. Ainda assim, ele sabia que isso era uma ferramenta no ministério dele. Ele diz: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Ele fala o seguinte: eu estive em vocês, quando eu estive entre vocês, eu agi com piedade. O que é piedade? Piedade é uma pena que, com o passar do tempo, o nosso tempo tem uma outra conotação para ela, né? A pessoa fala assim, vê o vídeo da velhinha, vocês assistiram o vídeo da velhinha batendo no cachorro? Falando, mas que velhinha impiedosa, ela não teve piedade do cachorro. Então parece que piedade é pena, é dó, mas na Bíblia piedade é pureza, é o contrário. O pio é o contrário do ímpio. Ímpio a gente sabe o que é, mas não sabe o que é pio. Pio é puro, né? Foi o nome que alguns papas se deram, né? Papa Pio XII, aí o pessoal fala Papa Pio X, né? Porque vem em numeral romano, né? Rua Pio X, não, é Pio XII. Mas por que Pio? Ele era um frango? Piava? Não, é que ele quis dizer que ele era puro. E é com esse tipo de piedade que Paulo está falando que ele agiu. Eu agi com pureza entre vocês, com intenções puras, com ações puras. Eu não enganei vocês, eu não tinha segundas intenções. Eu agi de modo honesto, de modo justo, de modo santo. Vocês sabem, e Deus sabe que foi assim que eu me portei perante vocês. Ele também diz o quê? Ele diz de modo piedoso, de modo justo. Eu não quis levar vantagem. Em outro lugar ele diz assim: o obreiro tem direito de ser sustentado pela obra que faz. E aí ele cita um texto lá do Antigo Testamento: não amordaças a boca do boi enquanto ele debulha. Ele fala, então,
o ministro da palavra, aquele que se afadiga na palavra, no estudo, na pregação, na preparação das mensagens, no cuidado dos irmãos, ele deve ser sustentado pelos irmãos a quem ele cuida. Na verdade, Paulo até diz assim, ele tem esse direito, mas Paulo não lançou mão desse direito muitas vezes. Tendo esse direito, o trabalho sem reservas que ele fazia, fez com que ele também agisse com justiça. É o oposto do que a gente vê hoje em dia. Hoje a igreja é mal vista, o diabo é sabido. Não pense que o diabo é bobo, não. Bobos somos nós que às vezes menosprezamos as táticas dele. Mas eu acho que ele aprende também, ele percebeu que no começo da era cristã, quando ele fazia seus ministros perseguirem a igreja e matar os crentes, ele percebeu que Tertuliano, né, um dos pais da igreja, percebeu também e escreveu para o imperador dizendo, continue nos matando, pode nos matar, porque o nosso sangue é uma semente, que quando cai no chão, brota em novas conversões. O diabo aprendeu isso. Ele falou, se não pode vencer, junte-se a eles. Então o diabo parou de perseguir o púlpito, perseguir a igreja, ele montou as próprias dele. Hoje o diabo prega do púlpito, de muitos lugares que tem inadvertidamente o nome de igrejas. E sabe quem paga esse pato, quem paga essa conta? Nós. Porque quando você chega lá para o seu vizinho, para o seu irmão, para a pessoa no trabalho, e diz que você é crente, a pessoa não conhece, quase não conhece nenhum crente de verdade, mas ela conhece essas falsas igrejas por aí. E ela compara você a quem? Aqueles salafrários, aqueles ladrões, aqueles incrédulos, que se chamam de pastores e que têm o único objetivo tomar o dinheiro dos outros. E de gente trouxa também, né? Que para ir atrás desses caras também tem que ser cego por um lado, né? Incrédulo, ímpio, e trouxa por outro, porque para cair na lábia deles, um evangelho mentiroso daquele lá, e a pessoa vai atrás, mas vai, sabe por quê? Pedro falou que esses homens são gananciosos, que movidos por torpe ganância, eles fariam comércio das pessoas. Mas Paulo também falou para Timóteo que os homens se tornariam endurecidos e que eles, com coceira no ouvido, eles iam rejeitar essa doutrina e iam procurar mestres conforme a sua cobiça. Então, quem vai atrás desses salafrários, não é gente atrás de Jesus Cristo e de salvação, é gente atrás da cobiça. Vai porque quer ganhar um salário maior, vai porque quer montar uma empresa, vai porque quer arrumar um casamento, a bênção, e aí compra tudo. Eu já vi venderem para as mulheres que estavam procurando casamento, o kit de beleza da rainha Esther. Pronto, vem lá com óleos ungidos, aromáticos, a trouxa vai lá e compra, e vai pôr lá um perfuminho, espero que cheire bem, pelo menos. Aí ajuda um pouquinho, pelo menos, né? E vão. Mas Paulo não faz nada disso. Paulo fala, quando eu estive em vocês, o que vocês viram em mim, não foi nada disso. Foi justiça. Eu agi de modo justo. E eu agi também, sabe como? De modo irrepreensível. O que é irrepreensível? Que não pode ser repreendido, né? O problema é que nós somos irrepreensíveis no nosso dia a dia. A disciplina bíblica diz que não. As admoestações da Bíblia dizem que não, que nós precisamos ser corrigidos. Como então ser irrepreensível nós que, por causa do nosso pecado, tomamos repreensões da palavra de Deus? Sabe como? Corrigindo o erro, aceitando a correção. Eu me torno irrepreensível quando repreendido, eu me corrijo e aquele motivo de repreensão não está mais sobre mim. Ou seja, eu estou caminhando na jornada cristã como um pecador que luta para ser santo. Esse é o irrepreensível. Não é aquele que nunca comete pecado, mas é aquele que está lutando o tempo todo contra o pecado. E é aquele que não racionaliza o pecado. Não é aquele que fala assim, segunda-feira, agora vai, tudo bem. Na sexta-feira, deixa eu começar a pedir perdão para Deus. Né? Porque vai ter, e aí no domingo ainda vai ter ceia, já vou começar a pedir perdão essa semana na quinta. Né? E tem gente que faz o seguinte ainda,
eu vou em um lugar, eu já sei que eu vou pecar. Senhor, me perdoa o pecado que eu vou cometer. Ué, mas quer comprar indulgência? Tetzel, um vendedor de indulgências, que era inimigo de Lutero, nos seus dias vendia isso. Você podia comprar uma indulgência pelos pecados dos parentes do passado, parentes mortos. Ele falava que não tinha dormido à noite porque tinha ouvido gritos que vinham do cemitério. Aí a pessoa falava, meu pai está lá, minha avó está lá, será que é ela? Comprava qualquer indulgência para pagar o perdão do parente lá. Mas não era só isso, você podia comprar perdão pelos seus pecados, mas você podia comprar perdão por pecados que você ainda nem tinha cometido. Você podia dar de presente para alguém. Então o cara vai ter despedida de solteiro. Ah, está aqui, ó. Está aqui sua indulgência. Pode fazer o que você quiser. Está perdoado. Você chega no casamento limpinho. Tinha gente que comprava. Olha lá. Roma enchendo a burra de ouro. Porque a pessoa queria encontrar um jeito de pecar à vontade. Esse não é o homem irrepreensível. O homem irrepreensível, ele peca, mas ele não peca sem falar assim, de novo eu fiz isso. Paulo, quando dá aquela bronca, que é a primeira carta aos Coríntios, é uma bronca dura, uma carta dura. Em 2 Coríntios, ele escreve depois que ele recebe a reação da igreja lá. E alguém fala lá para ele, fala, pegou lá, viu? O pessoal sentiu o golpe. Mas ficaram muito tristes. Você não sabe, Paulo. O pessoal está abalado. Aí Paulo preocupa. Aí ele escreve outra, fala, irmãos, eu quase me arrependo de ter mandado aquela bronca para vocês. Mas eu não me arrependo, porque a tristeza que vocês sentiram é uma tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. E não a tristeza segundo o mundo que produz morte. E agora, vejam vocês, que zelo, que vindita. O que é vindita? É vingança. É até um sentimento negativo contra si. Se a gente cresce em autoflagelação, era o sentimento de pegar um chicote e bater nas costas. Fala, como é que eu fui fazer isso? Como é que eu burro que eu sou? Como é que eu vou dar um fora dessa? Que sentimento vocês têm agora contra o pecado? Que zelo, que mudança, que amor agora. Então eu louvo a Deus, porque eu dei essa bronca em vocês, e vocês ouviram, vocês a acolheram, e vocês se tornaram irrepreensíveis. Ele não fala assim, eu estou parafraseando a situação, mas foi o que aconteceu na igreja dos Coríntios. E Paulo diz, foi assim que eu me portei entre vocês, de modo irrepreensível. O homem que certa vez disse, eu sou o pior dos pecadores, ele diz também, eu estive entre vocês de modo irrepreensível, porque eu corrijo meus erros, porque eu sei da minha fraqueza, porque eu vivo na dependência do Senhor, porque eu peço perdão pelos meus pecados, porque eu conserto meus erros, porque eu busco os irmãos a quem eu ofendi, porque eu quero servir o Senhor a cada dia melhor. Então essa é a segunda característica, o segundo requisito do apóstolo Paulo, que o tornou um discipulador tão bom. Repara que não tem um segredo mágico, entendeu? Eu li uma vez um livro que dava uma receitinha de crescimento de igreja. Era assim, na porta você vai escrever tal coisa. Dentro da igreja você vai colocar as cadeiras assim, tal disposição, tanto espaçado de cada um. Nas equipes você vai fazer uma camiseta para eles, vai escrever tal coisa. Na porta vai ter uma pessoa assim, você vai dar a mão, tal. Você vai marcar. Então ele dava uma receitinha. É a ingenuidade de quem foi abençoado, cuja igreja foi abençoada por Deus, e ao invés dele se dobrar diante de Deus e falar, Senhor, obrigado por fazer essa coisa maravilhosa, até na nossa igreja, ele falou, não, achei o segredo. Descobri. Achei o segredo que ninguém antes descobriu. É um livro. No final, eu aproveitei alguma coisinha, uma dicasinha, gostei, legal. É melhor quando coloca as cadeiras assim, um vê o outro, tá? Tem lá a sua utilidade, mas não existe receita mágica. Isso aqui não é receita mágica. E é impressionante como a gente gosta de receita mágica. Se eu chegasse aqui e falasse
que a igreja que discipula é a igreja que pinta um arco-íris na porta, e ela pinta a rua com as cores da bandeira nacional, e na porta ela tem moças vestidas com vestidos de seda, e dançando e tal. E a sensação que vocês iam ter, ia ser uma sensação muito mais encorajadora. Mas quando a gente fala trabalho sem reserva, testemunho aprovado, não empolga tanto. Sabe por quê? Porque primeiro não é glamuroso. Isso aqui é a vida cristã normal, isso aqui não é só para a igreja que quer discipular, isso aqui é para o crente que quer servir a Deus. E segundo, a gente sabe que isso aqui é difícil. É fácil colocar um vestido de seda e rodar. Não é difícil pintar um arco-íris. Não é difícil pintar a rua e já começar a torcer para a Copa de 2018. Já deixa aí, preparado já. Isso não é difícil. É impressionante como a gente gosta de rituais, como a gente gosta de receitas, como a gente gosta de aparências. Mas nada disso produz o impacto de que Paulo está falando. Paulo fala, eu estive entre vocês e eu ralei que nem um burro de carga, colocando uma linguagem mais simples, eu trabalhei sem reservas. Eu não fiquei perguntando, qual é o meu direito, porque não. Eu fui aí, parti para cima porque desse e viesse. E nem sempre fui bem recebido, e mesmo assim ainda, isso aí já estava na minha conta do trabalho. E tem mais, eu cuidei da minha vida. Minha vida era diferente. Porque como é que eu ia dizer para vocês, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Falar isso é dureza. Pintar a rua é fácil. Dizer, me imitem para imitar a Cristo, aí é complicado. Mas é isso que Paulo fez. E veja o que aconteceu com o seu trabalho de discipulado. E por último, vamos falar os dois primeiros. Trabalho sem reservas, segundo, testemunho aprovado. Vamos lá. Trabalho sem reservas, testemunho aprovado. E o terceiro, envolvimento pessoal. Vamos falar? Envolvimento pessoal. Ele diz no versículo 11, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ele está falando o seguinte, vocês sabem como eu tratei vocês também, igual um pai trata um filho. E quando eu digo igual o pai trata o filho, eu não quis dizer que eu dei presente de Natal para vocês, que eu levei vocês passear no parquinho. Não, eu agi como um pai que trata seus filhos, exortando, consolando e admoestando. Sabe o que Paulo fez? Paulo estava preocupado com a vida deles. Comunhão de igreja é um negócio engraçado. A gente depende da definição que a gente dê para essa palavra. A gente pode marcar uma social e dizer a comunhão foi ótima. Por quê? Comeu junto, contou piada junto, e legal, foi jóia. Vamos fazer um passeio da igreja. A minha igreja, todo ano, tem o Dia da Alegria. É em setembro, outubro. É como se fosse uma festa do Purim. Porque a nossa igreja, no passado, tinha muitas dificuldades, muitos problemas. Era assim, dominada por pessoas, inclusive, incrédulas. E a igreja lutou contra isso, purificou a igreja, botou muita gente para correr, corrigiu outros, e lidou com o pecado, e se tornou irrepreensível. Isso foi feito debaixo até de ameaças de morte ao pastor. Quando tudo acabou, a igreja falou, a gente precisa comemorar. E fizeram uma festa chamada Dia da Alegria. Nós já estamos no 17º, 18º Dia da Alegria. Agora a gente já se alegra por outros motivos também, né? E todo ano tem, esse ano vai ter de novo. É um dia excelente, a gente aluga um sítio e vai para lá, joga a bola, come junto. Comida é assim, todo mundo leva comida, mas ninguém come só a sua. Já virou uma tradição, todo mundo leva e come a dos outros.
E aí você come um pouquinho de cada um. E aí cada um quer levar uma mais gostosa para os outros comer. Teve um ano que o irmão levou uma panelada. Dava para a igreja inteira comer só da panela dele. E assim, é fantástico o dia. Tivemos comunhão. Mas comunhão não é só isso. Essa comunhão, o mundo também tem. Pergunta para a torcida, pergunta para Gaviões da Fiel, a comunhão que tem no dia do jogo do Corinthians, no Itaquerão. É o máximo. Está lá, alguém aqui já foi lá, já ficou lá no meio da Gaviões, gritou lá, é emocionante? Olha, eu sou São Paulino, eu não quero nem chegar perto de um lugar desse. Mas para o corintiano é emocionante. Emocionante. Especialmente se não tiver briga, né? Minha mãe, acredita, olha, eu nunca fui num estádio, eu tenho curiosidade para ir, mas minha mãe, ela vai assistir jogo do Palmeiras, precisa ver. Minha mãe, ela vai lá no meio, está chovendo, ela compra uma capa de chuva, ela fica lá mesmo. Depois pergunta, o pessoal não sabe por que eu tenho um parafuso a menos, vocês não conhecem minha mãe. Pois é, e é legal, e se não tem briga, se não tem nenhuma confusão, e vai com amigos, deve ser muito gostoso. É comunhão, mas não é essa a comunhão da igreja. A comunhão de que Paulo está falando, a comunhão típica de um pai para com seus filhos, não é a comunhão social, é uma comunhão bem pessoal, na qual ele teve que exortar, irmãos. Ele fala exortar, consolar e admoestar. Parece que ele pega a escala toda. Sabe qual a diferença de cada palavra? Sabe, por exemplo, a diferença, pelo menos básica, entre exortar e admoestar? As duas palavras envolvem uma correção, mas admoestar é aquela correção mais incisiva. É quando já exortou bastante, agora está na hora da bronca. A exortação, ela também é correção, mas vem com ela junto um encorajamento. É aquela disposição de, irmão, isso está errado, vamos comigo, eu vou te ajudar, eu vou caminhar junto. Não é só dizer, você está errado aí. Não, é dizer, isso aí realmente está errado, você está errado. Mas eu vou te ajudar, vem junto comigo. É isso que é exortar. Ninguém exorta o irmão com quem não quer ter contato. Esse negócio de só dizer lá de longe, você viu? Você viu aquele irmão? Né? Aí não é nem exortação, é fofoca. Isso não envolve, não exige envolvimento pessoal, não exige trabalho, não exige esforço, não exige tempo, né? Coragem, né? Disposição. Coragem por quê? Porque corrigir alguém envolve riscos. Você fala, irmão, você está errado. A pessoa fala assim, você já viu sua vida então? Você vai lá tentar abraçar, dá um soco na boca. Né? Difícil, é arriscado, mas um pai faz isso. O vô não faz, a avó não faz, né? A criança vai na casa do vô, da avó, pode fazer tudo, né? E o pai tem que corrigir. Mas o pai não pode se dar esse luxo. Porque o pai sabe que se ele não corrigir, o filho vai piorar. E aí o preço que ele vai pagar lá na frente vai ser maior. Então o pai entra com tudo nisso. E às vezes precisa consolar. Às vezes precisa dar uma bronca. Às vezes precisa encorajar. Às vezes tem que ensinar e ir junto. Fazer junto. Não estou conseguindo. Então senta aqui, vamos fazer junto de novo. Eu já ensinei, mas vou ensinar de novo. Então vamos caminhar. É esse envolvimento pessoal. É por isso que não existe crente em casa. Todas essas conversas que vocês ouvem dos desigrejados, é tudo mentira, é tudo balela. Não caiam em nenhuma dessas. Mas Paulo não fala nada. Paulo foi quem fundou essas igrejas. Foi Paulo que mandou eles congregarem uns com os outros. Foi Paulo que insistiu que um edificasse o outro, que um exortasse o outro. Então não existe crente que não se importa com os outros, que não convive com os outros, que não quer conviver com os outros. Não existe isso. Ou é um crente em tremendo pecado, ou não é crente. E não tem nenhum desejo de estar com os irmãos, porque não é uma pessoa transformada. Ainda é um porquinho lavado.
E às vezes nem tão lavado assim, né? Então está lá e diz que é um porco que faz bé, mas é um porco ainda. O que adianta? Ó, balir do jeito que quiser, ainda é um porco, ainda vai virar bacon, ainda vai virar toicinho no final, é porco. Mas a gente quer um pouquinho além. A gente não quer ser só um crente com comunhão na igreja, o que é obrigação de todos nós. Não só obrigação, é até um direito nosso, porque é aqui que a gente é edificado, é aqui que a gente é encorajado, é aqui que a gente é fortalecido. Por que um crente não ia querer isso? Por quê? Mas é mais do que isso, nós estamos falando sobre discipulado. Nós queremos ser uma igreja discipuladora. Então isso aqui ainda vai entrar mais em cena ainda. Porque para fazer discípulos, não tem só o lado bom. É gostoso, eu amo ensinar a Bíblia. Não tem lugar que eu me sinta melhor do que no púlpito. Dando aula, ensinando, no vídeo, na internet. Minha tarefa na igreja é lidar com educação cristã, teológica. Eu escrevo comentários bíblicos, eu publico na internet, eu tento fazer a nossa pequenininha igreja, assim, uma igreja de perninha tão curtinha, aumentar um pouco o tamanho da perna dela, do passo, do braço, aproveitando os recursos tecnológicos que a gente tem. Eu amo fazer isso. Mas esse é só um lado da moeda. Não existe aquele negócio, não, eu só sou evangelista, só prego, aí é o outro que cuida. Se nós fazemos discípulos, a gente pega a pessoa desde quando ela não conhece Jesus, a gente prega ela, temos a graça de ver o Senhor agindo naquela vida e salvando, e depois a gente continua caminhando com ela no processo da santificação. Como Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Mas essa glória é um lado da moeda. O outro lado é que por baixo exigiu trabalho, exigiu envolvimento, exigiu correção, exigiu oração, às vezes exigiu choro junto, às vezes envolveu choro por causa daquilo, não é junto, é separado, é por causa do discipulando. Mas tudo isso é o processo que Deus escolheu para transformar a nós e os outros de glória em glória na imagem do Senhor. Então é preciso ter envolvimento pessoal. De trabalho sem reservas, eu vejo um monte de gente aí nas igrejas, nem todo mundo gosta, não. Tem gente que gosta de sentar aí, senta quietinho, não gosta que fale comigo, então digo amém, se é para levantar e cantar, eu levanto, acabou, vou embora, eu gosto assim. Isso está errado, você tem que trabalhar, tem que se envolver. Mas mesmo assim a gente vê muita gente arregaçando a manga, as igrejas que tem um grupo de jovens participante, ela aumenta a sua atuação, porque o jovem tem muita força, tem uma cabeça às vezes curta, né? Mas quando é pastoreável, são jovens pastoreáveis, ouvem conselhos e não dão trabalho, são o braço mais forte da igreja, eles se empenham e trabalham. Então o trabalho sem reserva, a gente costuma ver. Testemunho aprovado, isso tem sido cada vez mais raro nas igrejas, principalmente porque ataques de dentro da própria igreja têm surgido a mensagem de santidade, dizendo que isso aí é farisaísmo, que você quer ser santo, que esse negócio, que os tempos são outros, porque Deus ama os pecadores, e aí torcem a teologia para ao invés dela ensinar o certo, ensinar o errado. E muita gente tem dado ouvido, porque é gostoso, mas a gente vê pessoas também batalhando, trabalhando, pedindo oração pelas suas vidas, você vem no culto de oração, tem lá, eu vou fazer um exame, peço oração pelo meu pai que está lá no médico, e aquele que levanta, eu peço oração pela minha vida espiritual. Sabe o que ele está pedindo? Ele está pedindo assim, ore por mim, porque eu quero ser mais santo e está difícil. Ore pela minha vida espiritual. As pessoas estão batalhando nisso ainda. É menos gostoso do que trabalhar duro, né? Trabalhar duro a gente se sente bem.
Tem um testemunho aprovado, a gente acaba se sentindo mal porque a gente vê o quanto que a gente erra, né? Mas o envolvimento pessoal tem sido o problema da nossa era. A gente vive em dias onde há uma doutrinação de que cada um é separado dos outros. E tem mais, quanta gente você vê na rua? Você chega lá em São Paulo, você anda no metrô, não tem como você digerir na sua mente o rosto de todo mundo que você vê. Você tem que ignorar as pessoas. É tanta informação que você não assimila, você tem que ignorar. E aí você, apesar de estar num lugar, num vagão que tem 200 pessoas, é como se estivesse sozinho, você não se relaciona com ninguém. E quando se relaciona mal. Recentemente eu estava andando numa plataforma, uma velhinha veio distraída e esbarrou em mim, ela esbarrou em mim. E eu gentilmente virei para ela e falei, me desculpa. Ela virou para mim e falou um palavrão, foi embora. Nossa, as pessoas não querem contato com ninguém, não querem, tem medo. Elas querem entrar nas suas casas e fechar a porta. O único contato é aquele contato que não é pessoal, é com a televisão. A televisão está lá, eu vejo um monte de gente, mas eu não tenho que me relacionar com nenhum. E no Facebook é ótimo para relacionamento, porque você vai lá, vê quem você não quer, você deleta, você finge. Se você leu alguma coisa, não gostou, não quer responder, é uma pessoa que você nem... A pessoa não vai nem saber se você leu, se não leu. Você seleciona o que você quer. Não quer, você desliga, você cancela a notificação. É fácil se relacionar com as pessoas sem se relacionar com elas. Fingir que se relaciona. Mas não é isso que a igreja precisa. A igreja precisa ter um relacionamento tal que nós tenhamos liberdade de um dizer para o outro assim, irmão, você errou nisso que você fez. E esse irmão ter um relacionamento tão bom com o outro, de modo que ele possa dizer, você tem razão. Ele não se sinta ofendido de morte, ele me ofendeu. Ofendeu uma pessoa que nem te conhece, aí vem falar, pessoa, você está na plataforma lá, chegou alguém e fala, nossa, que roupa feia. Aí você ficou ofendido, né? Mas seu irmão, quando você tem um bom relacionamento com ele, quando ele sabe, você sabe que ele quer o seu bem, você sabe que ele está junto com você, e ele te fala um negócio difícil desse, você pode dizer sem se sentir humilhado, você tem razão, você me ajuda, você ora por mim. E ao mesmo tempo, podermos desfrutar dos dons espirituais uns dos outros. A Bíblia diz que Deus nos capacitou com dons. Agora, como é que eu vou me beneficiar do dom do meu irmão que eu nunca vejo? Ou como é que o meu dom vai beneficiar outro com quem eu não convivo? Nós precisamos andar junto. É claro que andar junto tem suas dificuldades. É como uma figura que eu ouvi certa vez, de no meio de um frio, no meio da mata, uma família de porcos espinhos entra dentro de um toco oco. E lá elas estão quentinhas, com a proximidade. Só que de vez em quando uma espeta o outro. Mas é melhor a espetada no quentinho do que ficar sem espetar lá na neve, lá no frio, morrendo congelado. Então, qualquer desculpa tosca que você ouça, dizendo, não vou na igreja porque lá os irmãos têm falhas. Esqueça isso, isso é conversa de malandro. Conversa de malandro, que não quer que ninguém lhe diga nada, que não quer que ninguém lhe aponte o erro, que não quer se envolver com ninguém, que não quer crescer, que não quer ter a responsabilidade de crescer e de fazer outros crescer. Se nós queremos ser uma igreja discipuladora, temos que fazer mais do que isso. Vamos falar os três? Trabalho sem reserva, testemunho aprovado e envolvimento pessoal. Vamos lá? Trabalho sem reservas, testemunho aprovado, envolvimento pessoal. Senhor Deus, nos ajuda nisso, Senhor. O Senhor sabe como temos falhado nessas áreas. Ainda assim, Senhor, queremos ser uma igreja que serve o Senhor. Uma igreja que faz discípulos, discípulos seus, não discípulos nossos. Não queremos controlar as pessoas, mas queremos que o Senhor as controle, que o Senhor nos controle, e queremos ser ferramentas nisso. Portanto, Senhor, molde o nosso coração,
que antes das nossas atividades, o nosso coração seja trabalhado pelo Senhor, para trabalharmos incessantemente, para darmos o testemunho de pessoas convertidas e transformadas pelo Senhor, que oferecem impacto na sociedade, porque as pessoas veem ao Senhor na nossa vida e não a nós mesmos. E também nos faça aceitar o desafio do envolvimento pessoal. Nós estamos ansiosos, Senhor, pelas bênçãos disso tudo, mas também estamos com medo do que isso vai acarretar na nossa vida. Então nos encoraja e anda conosco. Transforma essa igreja, transforma a minha igreja, as outras igrejas, nossas igrejas irmãs, em igrejas que são discípulos do Senhor e que fazem novos discípulos. Em nome de Jesus. Amém.